O governo se apressa para que o Congresso vote a medida provisória que muda as regras para a regularização fundiária em todo o país. Câmara e Senado têm menos de 10 dias para concluir a análise antes que a MP perca a validade. A medida provisória que muda as regras para a regularização de terras vai perder a validade no dia 19. O texto deve ser votado na Câmara e no Senado para então ser sancionado pelo presidente da República. Essa medida provisória visa principalmente regularizar terras de pequenos produtores que não têm a escritura de propriedade do imóvel, mas só vai conseguir se beneficiar desta medida quem não tiver pendências ambientais na Justiça e também não estiver em áreas de proteção ambiental, indígenas ou quilombolas. Pelo texto, poderiam ser regularizados até 2.500 hectares e em terras de até 1.600 hectares, as vistorias seriam dispensadas. Mas para convencer os parlamentares, a metragem ainda pode ser modificada. Para essa professora da Universidade de Brasília, ligada à área ambiental, o texto não impacta na preservação do meio ambiente. Os estados e municípios passam a conhecer melhor esses pequenos produtores e a poder cobrar, fazer uma fiscalização mais intensiva, porque eles são georreferenciados essas propriedades. E por último, a União, vendendo as terras, elas terá um recurso muito importante nesse momento de recuperação do Brasil pós-Covid-19. O governo defende que as novas regras vão ajudar na preservação da Amazônia, já que os produtores da região são obrigados por lei a manter 80% da vegetação original. E também pode reduzir crimes por conflitos em terras não escrituradas. Mais de 50% da Amazônia Legal são propriedades que não têm domínio, ou seja, como é que a polícia ambiental, como que as forças de segurança pública vão combater narcotráfico, extração de madeira ilegal, queimadas ilegais, enfim, uma série de coisas que acontecem numa propriedade que não tem CPF nem CNPJ. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse em entrevista exclusiva que o governo planeja a construção de mais um hospital de campanha em Manaus. O Ministério da Infraestrutura irá trabalhar para trazer ao Brasil equipamentos de combate à pandemia do coronavírus. Aeronaves serão enviadas para a China nos próximos dias. Vamos mandar nas próximas 6, 8 semanas 40 aeronaves. São 960 toneladas de equipamentos. Basicamente, máscaras cirúrgicas, máscaras N95. O ministro também disse que a pasta planeja construir novos hospitais de campanha. É provável que a gente já monte um de imediato em Manaus, consegue fazer a montagem em 10, 12, 15 dias no máximo. Apesar da pandemia, o governo não paralisou obras e prevê a retomada de projetos como a continuação da rodovia Transamazônica, que corta transversalmente o Brasil de leste a oeste. Nós estamos tocando obras muito importantes, como a retomada da Transamazônica, na 230 Pará, a ponte de Foz do Iguaçu, e temos conseguido manter essas atividades sem problema. Segundo o ministro, o governo prevê uma retomada rápida da economia depois da pandemia, por meio de obras e concessões de rodovias, portos e aeroportos. A estimativa é arrecadar 250 bilhões de reais com as privatizações. Nós vamos fazer 43 leilões de concessão de aeroportos, nós vamos fazer leilões de ferrovias, 17, 18 mil quilômetros de rodovia, terminais portuários, privatizações de portos. E aí, como a privatização de Santos, por exemplo, que já está em estudo. A entrevista completa do ministro Tarcísio de Freitas você pode ver nas plataformas digitais do Jornal da Record. O dólar comercial bateu recorde nesta quinta-feira. A moeda americana subiu quase 2,5% e encerrou o dia a R$ 5,84. Especialistas apontam a queda da taxa Selic ontem e o temor expressado hoje pelo ministro Paulo Guedes sobre a economia brasileira como motivos para a pressão sobre o real. Manter a comunicação é uma arma importante na luta contra o coronavírus. Os consumidores esperam que as marcas se posicionem e ajudem a sociedade neste momento de pandemia. Muito se fala e vem se falando da importância de uma marca ter propósito. E em momentos como esse que a gente está vivendo, é um momento
ideal para que as marcas realmente demonstrem qual é este seu propósito de forma clara e direta para o consumidor. Isso vai trazer muito mais relevância e diferenciação para a marca daqui para frente. Isso deveria ser feito, não digo todo dia, mas sempre ter uma campanha para que pudesse minimizar um pouco essa situação. É uma expectativa do consumidor de que as marcas, as maiores marcas, as melhores marcas se posicionem e estejam presentes neste momento tão complexo da vida de todo mundo. Veja a seguir, cientistas japoneses conseguem criar em laboratório anticorpos contra a Covid-19. E você vai ver também, montadora de automóveis constrói hospitais de campanha e alivia o atendimento a pacientes da Covid-19. E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com Eduardo Ribeiro. O governador de São Paulo determinou a suspensão da compra de mais de 1 milhão de aventais por 14 milhões de reais. João Dória disse que uma corregedoria extraordinária vai verificar os contratos fechados durante a pandemia. A reportagem exclusiva do Jornal da Record mostrou que fiscais da Secretaria Estadual de Saúde não encontraram aventais, equipamentos ou funcionários na sede da empresa, numa casa alugada em Itapevi, na Grande São Paulo. O dono da empresa alegou que a produção é terceirizada e não funciona naquele endereço. Disse ainda que a entrega dos aventais não cumpriria o prazo estipulado pelo governo por falta de matéria-prima. Hoje há uma escassez de TNT no mercado. Nós não estamos conseguindo fornecimento desse TNT. No cadastro de pessoa jurídica, a empresa aparece como editora de livros e receberia 14 milhões de reais para fabricar 1 milhão e 100 mil aventais descartáveis, usados pela Secretaria de Saúde durante a pandemia do coronavírus. Além de suspender o contrato milionário, depois da denúncia, o governador de São Paulo disse que uma corregedoria extraordinária vai passar a verificar os contratos fechados durante a pandemia, já que as licitações estão dispensadas. Dos 60 mil aventais prometidos para abril, apenas 11.800 foram entregues. O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu hoje 5 mandados de prisão preventiva. Foi durante uma operação para investigar superfaturamento na compra de respiradores pelo governo do estado. Os presos da Operação Mercadores do Caos foram levados para a cidade da polícia. Entre eles estão o ex-subsecretário estadual de saúde, Gabriel Neves, exonerado em abril por suspeita de irregularidades na pasta. O sucessor dele, Gustavo Borges, e Aurino Batista de Souza, sócio de uma das empresas que teriam sido favorecidas no esquema. Segundo os investigadores, em meio à pandemia do coronavírus, eles teriam obtido vantagens indevidas na assinatura de contratos emergenciais, sem licitação para a compra de respiradores. Uma das beneficiadas é a A2A Informática, com sede neste prédio residencial no centro do Rio. A empresa fechou o contrato para fornecer 300 respiradores por quase 60 milhões de reais. Chamou a atenção da Justiça o fato de que a empresa possui capital social de apenas 20 mil reais e nunca atuou no fornecimento de material próprio da área de saúde. A firma já teria recebido quase 10 milhões de reais do Estado, sem nunca ter entregue um só aparelho. As prisões aconteceram a partir de uma operação conjunta do Ministério Público do Estado e da Polícia Civil. Todos os contratos emergenciais, inclusive os que têm indícios de superfaturamento em equipamentos, foram assinados pelo ex-subsecretário estadual de saúde, Gabriel Neves, alvo de uma ação por conduta inadequada que causa danos à administração pública, à improbidade administrativa. Gabriel foi secretário de saúde em Seropédica, na Baixada Fluminense. Na época, descumpriu o acordo com o Ministério Público para dar transparência na contratação de pessoal, para evitar o pagamento de funcionários fantasmas no município.
Ele também foi secretário de Ciência e Tecnologia no governo de Luiz Fernando Pezão. Enquanto no Rio de Janeiro o respirador saiu por R$ 176 mil, no Pará, por exemplo, corrigindo a informação veiculada ontem, o mesmo aparelho custou R$ 126 mil. O esquema de fraudes da saúde também pode ser investigado em uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio. O objetivo é realmente a gente gerar o maior grau de transparência possível com o gasto dos recursos públicos e apontar a responsabilidade dessas pessoas. As defesas de Gustavo Borges e Aurino Batista disseram que não vão se pronunciar porque ainda não tiveram acesso aos autos do processo. O advogado do ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, não respondeu à nossa reportagem. O Ministério Público de São Paulo quer que a Prefeitura de Araraquara explique por que tentou comprar respiradores com um preço muito acima do valor de mercado. A quantia que seria usada para pagar os equipamentos médicos daria para comprar uma frota de carros importados. Os primeiros casos de Covid-19 em Araraquara foram confirmados no final de março. O prefeito Edinho Silva, do PT, decretou o estado de calamidade pública na cidade, o que autoriza, por exemplo, a compra de equipamentos sem licitação. Foi o que fez a prefeitura. Este documento mostra, com dispensa de licitação, a aquisição de 25 respiradores ou ventiladores pulmonares por quase R$ 4.200.000. A data é 13 de abril. A negociação foi feita com a Hi-Top Brasil, empresa com sede na capital paulista. Na internet, ela vende de acessórios a eletrônicos, além de produtos médicos e hospitalares. Em entrevista a uma rádio, a secretária de Saúde de Araraquara, Eliana Mori Ronaim, confirmou a negociação. E apareceu uma pessoa uma empresa, que disse que teria os respiradores e se a gente quisesse, a gente pagasse 25% de um valor aí para a gente poder ter esses respiradores, A Prefeitura de Araraquara já teve que dar explicações ao Ministério Público e entregou hoje documentos, inclusive com informações sobre repasses federais e estaduais para o combate à Covid-19. Na Câmara, os vereadores também querem os mesmos esclarecimentos com detalhes sobre o uso do dinheiro público em contratos sem licitação durante a pandemia. Cada respirador que a prefeitura iria comprar sairia por R$ 164 mil. No mercado, modelos de última geração, os mais caros, estão na faixa de R$ 60 a R$ 100 mil. Depois das denúncias, no dia 30 de abril, a Secretaria Municipal da Saúde de Araraquara cancelou a compra dos respiradores e disse que a empresa devolveria 25% do valor do contrato que já havia sido pago, pouco mais de R$ 1.048.000. Em nota, a prefeitura alega que a compra não foi efetivada, mas admite que tenha cotado e que foi o melhor preço encontrado. Nas redes sociais, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma do PT, disse que a compra dos aparelhos respiradores, ao preço de quase R$ 170 mil cada, não chegou a ser feita. Nunca foi executada porque está impossível comprar respiradores de qualquer importadora. E nós nos recusamos a comprar valores altíssimos dos respiradores que foram ofertados. Depois do caso ser revelado, a prefeitura conseguiu comprar respiradores por R$ 4 mil a unidade, no total de R$ 120 mil por 30 aparelhos. Segundo a Hi-Top Brasil, os respiradores são caros porque são de última geração e importados da China. A empresa disse que o aumento no preço é consequência da grande procura, que os valores levam em conta frete e impostos e que não entregou os equipamentos por causa da burocracia do governo chinês. Começou a valer hoje a proibição total de circulação na Grande Belém. Até domingo haverá apenas ações educativas. Depois, vem multa.
Milhares de lojas não abriram hoje. Na rua mais movimentada do centro comercial, onde circulam 200 mil pessoas por dia, não apareceu ninguém. A Feira Livre está na lista das 59 atividades liberadas, desde que siga normas exigidas pelo governo do estado. Essa daqui é a Presidente Vargas, uma das principais avenidas aqui da capital. Geralmente ela é bastante movimentada, inclusive chegam a se formar várias filas de congestionamentos. Só que hoje, olha só como é que ela está. Além da capital Belém, 9 cidades da região metropolitana estão incluídas no decreto de bloqueio total. Barreiras foram montadas em diferentes pontos para impedir a circulação. Policiais militares também percorreram bairros para orientar a população sobre a importância de ficar em casa. A partir de domingo, quem descumprir a lei poderá ser multado. O valor varia de 150 a 50 mil reais. O Pará foi o segundo estado a decretar o isolamento total, depois do Maranhão, que publicou o decreto no último domingo. E no Amazonas, o Ministério Público vai recorrer da decisão da Justiça que negou a adoção de medidas mais severas. O estado é o 5º do país em número de casos e mortes da Covid-19. Um túnel de desinfecção foi instalado na porta deste supermercado. De cima a baixo, os clientes recebem um jato de água com ozônio, que mata até 90% dos micro-organismos, incluindo o coronavírus. Para a dona Natalina, higienizar só as mãos é pouco. Eu achei muito importante, né? Nessa epidemia que nós estamos, a gente tem que se cuidar totalmente. A polícia montou bloqueios em áreas comerciais, mas nas ruas ainda se vê muitas lojas e serviços não essenciais descumprindo os decretos de distanciamento social. Loja de roupas, de artigo para festa. Apesar do aumento expressivo de novos casos de Covid-19 em Manaus, a Justiça entende que ainda não há motivos para o bloqueio mais rígido das atividades para evitar a grande circulação de pessoas. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. Para reforçar o combate ao coronavírus, a Prefeitura de Manaus anunciou que vai negociar ajuda direto com a Organização Mundial de Saúde. O sul do país amanheceu com temperatura abaixo de zero e geada. O branco tomou conta do cenário. O frio chegou com força em General Carneiro, região sul do Paraná. Os termômetros registraram 1 grau negativo. Até a teia da aranha congelou. Em Cascavel, no oeste do estado, as plantações amanheceram assim. Na Lapa, região metropolitana de Curitiba, o portal da cidade dava pistas que o dia seria gelado. Na capital, a quinta-feira começou com 3 graus. Teve quem pulou cedo da cama para conferir a paisagem diferente. Tirar umas fotos com essa fumaça saindo do lago, é bonito pra caramba. E o frio chegou para ficar, pelo menos nessa semana. Segundo os meteorologistas, a massa de ar polar que derrubou as temperaturas deve ficar por aqui até sábado. Os outros estados da região sul também tiveram um dia gelado. Nas primeiras horas da manhã, o termômetro no centro de São Joaquim marcava 0 grau. Em Urupema, uma das cidades mais frias, a temperatura ficou ainda mais baixa. Em Chapecó, o pessoal aproveitou a geada para escrever no gelo que ficou nos carros. A vegetação também estava branquinha. Na Serra Catarinense, o dia amanheceu encoberto, com neblina. No Rio Grande do Sul, Quaraí, na fronteira com o Uruguai, teve sensação térmica de 1,5 grau negativo. Já os porto-alegrenses acordaram com uma sensação de 7 graus, o dia mais frio do ano até agora na capital gaúcha. Mantenha o casaco e o cobertor fora do armário, porque o frio vai continuar no centro-sul do Brasil. Boa noite, Lidiane. Parece que o frio agora chegou para valer, né? A primeira onda de frio mais intensa, viu, Janine? Para valer. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. E pode gear de novo amanhã, principalmente nas serras gaúcha e catarinense. À tarde, sol e poucas nuvens do Rio Grande do Sul até o Acre. No litoral da Bahia, tem risco de temporais. Do norte de Goiás até Roraima, chuva rápida. Curitiba pode bater novamente a manhã mais fria do ano com 4 graus, 1 a menos que hoje, e máxima de 15. No Rio de Janeiro faz 22, em Campo Grande 24, em João Pessoa 30, em Teresina 34 e até 29 em Manaus. Lidiane, o Tempo Delivery de hoje vai para o Assis de Jesus, de São Luís, no Maranhão.
Vamos lá, Janine. Olha, Assis, sexta quente com 31 graus por aí. O dia vai ser de chove e para. No sábado, essa chuva vai diminuir. Em São Paulo, o sol volta, mas bem tímido, viu? Por isso ele não esquenta muito, não. Mínima de 13 e máxima de 19 graus, Janine. Opa! Obrigada, Lid. Até amanhã. A gente se vê amanhã. No Japão, um grupo de pesquisadores desenvolveu um anticorpo artificial que se mostrou eficaz no combate à Covid-19. Uma esperança para o fim da pandemia pode estar nos laboratórios dessa universidade japonesa. Numa parceria com 2 empresas de biotecnologia, o grupo conseguiu desenvolver um anticorpo artificial capaz de neutralizar a ação do vírus dentro do organismo. As células de defesa criadas em laboratório têm 1/10 do tamanho dos anticorpos convencionais e baixo custo de produção. Testes comprovaram que o novo anticorpo bloqueia a entrada do vírus nas células humanas, impedindo que a infecção ocorra. Agora, os cientistas querem desenvolver um medicamento para a Covid-19 a partir do anticorpo artificial e já negociam com empresas farmacêuticas. Na luta contra a doença, o governo japonês liberou nesta quinta-feira o uso do antiviral Remdesivir. É o primeiro medicamento experimental aprovado no país para tratar a Covid-19. O primeiro-ministro Shinzo Abe quer também a aprovação de uma outra droga, o Avigan. O antiviral japonês é usado no país contra a gripe, mas ainda passa por testes clínicos para comprovar a eficácia contra o novo coronavírus. Uma mãe e o bebê recém-nascido se recuperaram do coronavírus na Inglaterra. Catherine Dawson testou positivo para a Covid-19 aos 8 meses de gravidez. Ela precisou de um respirador e a filha também nasceu com a doença em estado grave. A chance de sobrevivência era de 50%. Mas 37 dias depois, as duas receberam alta. Pai, mãe e a bebê saíram aplaudidos do hospital. Aqui no Brasil, uma montadora de automóveis construiu 2 hospitais de campanha, um em Minas Gerais e outro em Pernambuco, para atender aos doentes do coronavírus. A ação solidária vem em boa hora, vai desafogar o sistema de saúde das cidades que receberam a ajuda. A produção pode ter sido suspensa, mas nem por isso a montadora parou de trabalhar. Em Goiânia, zona da mata pernambucana, a Fiat Chrysler Automóveis construiu um hospital de campanha com 100 leitos, consultórios e posto de enfermagem equipados. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, parte da área recreativa da fábrica foi cedida à prefeitura e ao governo de Minas, também para abrigar um hospital de campanha construído pela multinacional. São 200 leitos. Perto dali, no polo automotivo, impressoras 3D fabricam 2.000 protetores faciais a serem doados a serviços de saúde de Minas e Pernambuco, estados onde ficam as fábricas da empresa. Todo mundo deve fazer seu papel, né? Então, os governos, claramente, estaduais, federais, cada cidade, cada município, mas também as grandes, as médias, pequenas empresas que podem ajudar nessa direção, né? A campanha de solidariedade também contempla os que precisam lutar pela sobrevivência diária. Muitos dos envolvidos na fabricação de automóveis, que antes costumavam ver o problema social apenas da janela, agora decidiram descer do carro e ir para a cozinha para matar a fome dos moradores em situação de rua. Com alimentos doados pela montadora e a generosidade de um renomado chefe italiano radicado em Minas, milhares de marmitas são preparadas. O cardápio é reforçado: arroz, feijão, salada e carne. A gente começou fazendo, acho que 400 marmitas 3 vezes por semana, né? Essa semana já vamos fazer 2.500 marmitas total. Então já são 10.000 refeições por mês. A doação de 18 toneladas de alimentos para esses 9.000 moradores de rua significa 18 semanas de comida garantida.
Máximo, o chefe de cozinha, e Antônio, o presidente da companhia. 2 amigos italianos ajudando o Brasil a enfrentar o coronavírus. O Jornal da Record termina aqui. Logo mais às 10h30 tem o programa Coronavírus Plantão com Eduardo Ribeiro. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite, se cuida e a gente se vê amanhã. Boa noite e até amanhã.